Meus amigos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal. E o propósito desse nosso pequeno vídeo é fazer uma apresentação, né, de algo que teremos doravante no canal, que são a apresentação aí de excertos, acompanhados ou não, quando for o caso, de comentários, né, desse livro aqui, tá certo? O Comunista Exposto. O Comunista Exposto, tá certo? A edição que eu tenho em mãos é da Vide Editorial, tá certo? Você pode encontrar aí pela internet para comprar, com certeza. A edição, no caso, é de 2018, né? Mas, enfim, o livro, originariamente, ele foi publicado numa edição privada em 1958, né? Mas, enfim, falemos um pouquinho aqui. Vou aproveitar a orelha para apresentar um pouco do autor, né? W. Cleon Skousen. Bom, W. Cleon Skousen nasceu em 1913, faleceu em 2006. Foi um professor, autor e palestrante americano que lecionou em todos os estados e províncias dos Estados Unidos e em mais de 60 países do mundo todo. Formou-se em História e Direito, tendo se especializado na Constituição Americana em Economia trabalhou no FBI por 16 anos, como chefe de polícia em Salt Lake City por 4 anos, como professor universitário por 10 anos. Foi um escritor profícuo que escreveu 3 best-sellers nacionais, nos Estados Unidos no caso, né? The Naked Communist, o comunista nu, seria uma tradução literal, que é esse livro aqui, né? O Comunista Exposto. Enfim, The Naked Capitalist e The 5000 Year Leap. 8 de seus livros foram usados como textos base de disciplinas em universidades do país, muitos deles sendo traduzidos para diversas línguas, como esse que temos em mãos, né? Skousen nasceu no Canadá, foi casado, etc. E outras informações aqui, né? Mas, enfim, o autor, né, só para ilustrar, quer dizer, enfim, trabalhou no FBI, né? Foi chefe de polícia de uma cidade importante nos Estados Unidos, enfim, tinha muito cabedal, né, para poder falar. E o propósito desse livro Comunista Exposto é, em essência, né, trazer aí quais eram, ou quais são, na verdade, né, os propósitos do comunismo ou do comunista, né, os seus propósitos, tá certo? Mas vou pegar um pedacinho aqui só da apresentação do livro, né? Bom, muita coisa se passou nos 60 anos decorridos após a primeira edição de O Comunista Exposto, Desvendando o Comunismo, Restaurando a Liberdade, esse subtítulo aí, né? Enfim. A primeira edição foi edição privada e surgiu em 1958. Né? O Comunista Exposto, em julho de 2014, o conhecido cirurgião e comentarista político Dr. Ben Carlson, numa entrevista à Fox News, declarou: o Comunista Exposto apresenta toda a agenda da esquerda. Lendo o livro, você vai pensar que foi escrito ano passado. Né? Ele mostra o que as esquerdas estão tentando fazer com a família americana e como estão tentando destruir nossos valores e nossa moralidade judaico-cristã. Esse é um comentário feito por alguém, enfim, com requisitos para fazê-lo em 2014. O que eu quero dizer, em essência, é que, embora, né, você tenha aí mais de 60 anos, essa altura mais de 70 anos, né, da primeira edição do livro, é um livro cujo conteúdo permanece perfeitamente atual. Né? E muito embora o autor fosse americano, etc., ele está focando a coisa aqui, né, de quais eram as intenções e pretensões dos comunistas com relação aos Estados Unidos, né, mas na verdade vale para o mundo todo. Então, nos excertos que traremos aqui do livro, né, algumas questões que são mais muito internamente americanas, etc., nós deixaremos de fora, né? Ficaremos, é claro, com aquelas questões que são, podemos entender como de natureza, digamos, mundial. Né? Mas vamos dar especial destaque, no primeiro momento, né, ao capítulo 13 do livro, cujo título é As 45 Metas Atuais do Comunismo. Então, dentre essas 45 metas, né, há algumas que são, digamos, tratam especificamente ali de questões americanas, ou que se poderia talvez imaginar que, né, era algo que fazia sentido ali na época da Guerra Fria, hoje em dia não, etc. Mas, enfim, algumas ficarão de fora, mas a maior parte delas nós traremos aqui como vídeos, né, pequenos vídeos, cada uma dessas metas, deixando algumas de fora, bem entendido, né, pelas razões que já falei, mas as que nós trouxermos aqui,
cada meta será um pequeno vídeo, ou quando a meta for mais curto, 2 metas num único vídeo, como seja, mas enfim, em princípio cada uma dessas metas será um pequeno vídeo, acompanhado ou não de comentários, né? Acompanhando ou não o excerto do livro com comentários, tá certo? Mas enfim, fica aí a recomendação de qualquer forma, né? Comunista Exposto, vale a pena comprar, vale a pena conhecer na íntegra, né? Ler o texto realmente, estudá-lo, e conforme se poderá perceber, inclusive a partir dos excertos que traremos aqui no canal, essas metas do comunismo e outras questões mais que o livro aborda permanecem perfeitamente atuais, né? Como disse o professor Olavo de Carvalho, né, em mais de uma oportunidade, é ler do engano, né? Enfim, estou parafraseando aqui o que ele disse, mas enfim, é ler do engano achar que o comunismo terminou, né, findou, faleceu ali com a queda do Muro de Berlim, enfim, com a queda da União Soviética, etc. Quer dizer, na verdade, tudo continua bastante vivo ainda, né? E devidamente mesclado mais recentemente com toda essa agenda globalista, né? Agendas de questões de gênero e por aí vai. Mas enfim, questões outras, mas o vídeo aqui, o propósito é justamente falar isso, né? Traremos aqui no canal Doravante excertos, acompanhados eventualmente de comentários desse livro, né? Comunista Exposto, começando ali com o capítulo 3, as 45 metas, enfim, do comunismo. Tá certo? Muito obrigado então e fiquem atentos que vão aparecer no canal esses vídeos então com os excertos. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.